partir do versículo 39. Eu estava bem receoso em trazer essa palavra, mas o irmão Everton ali, ele, através de Deus, confirmou. Final de semana tivemos numa vigília e cantaram um louvor sobre Naamã. Eu disse, não, é Naamã, acho que é Naamã que eu vou pregar quarta. E eu estava com Naamã no meu coração, mas o Senhor disse, não é Naamã. E eu, Senhor, será que não é? Mas de fato não era. E a palavra vai dizer, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra de salvação. É única e exclusivamente sobre salvação o que está falando aqui. Mas eu vejo que tem dois homens em condições iguais, dois homens que fizeram talvez a mesma coisa, dois homens que estão diante de uma oportunidade. E é sobre oportunidade e salvação que nós vamos ouvir nessa noite. Amém? Quem quer ouvir um pouquinho sobre salvação aí? Amém? Então, irmãos, oportunidade. Oportunidade, se a gente for fazer uma análise, a gente tem oportunidades em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da sociedade, se você analisar, há oportunidades. Por exemplo, você é um empresário, um empreendedor, e você começa a fazer uma análise de mercado. Você quer abrir, montar uma empresa, você quer montar algo em que a sua empresa vai se destacar. Você quer ver a necessidade daquela região, a necessidade, daquele bairro, para assim você estar estrategicamente montando algo que vai lhe trazer retorno. Por exemplo, aqui na nossa rua, nós temos ali a pizzaria Marquês. Nós temos diversas pizzarias aqui em Campo Bom, mas a que oferece rodízio é a pizzaria Marquês. Além do rodízio, eles oferecem sushi. Então, eles fizeram uma pesquisa e viram que em Campo Bom não tem uma pizzaria que tem rodízio. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram planejar algo estrategicamente e, através disso, eles tiveram uma oportunidade. Por quê? Porque eles estão no nicho, eles estão trabalhando com algo que ninguém trabalhava aqui. Amém? Então, eles viram uma oportunidade através da necessidade. Nós precisávamos de uma pizzaria aqui para não precisar ir em Novo Hamburgo, Sapiranga, né? A gente precisava de um rodízio. Então, eles bolaram um bom plano. Eles viram a oportunidade e agarraram. Agora, se a gente for analisar, irmãos, uma farmácia. Tem uma farmácia do lado da outra, uma na frente da outra. E o que vai se destacar? O que vai fazer eu e você ir em uma delas? É o preço, né? Porque todas vendem medicamentos. Talvez vai ser um atendimento, né? Um atendimento personalizado. Talvez uma delas vai ter um estacionamento bem em frente, né? Porque algumas tu tem que deixar na outra quadra para depois vir ali. Então, as farmácias, elas vão se destacar com algo que ninguém faz. Então, elas têm que ver uma oportunidade, né? Naquilo que todo mundo está fazendo, eles têm que fazer algo diferente. Amém? Agora, tem algumas oportunidades que elas são geradas através da ocasião. Por exemplo, tem um conhecido seu, ele quer vender um carro porque ele quer comprar um carro melhor, mas o seu carro ainda está bom, o seu carro ainda vai andar muito tempo, só que o carro dele está uns anos à frente. Aí ele quer vender por um precinho menor, porque a revenda lá vai pagar X para ele. Aí ele vai dizer assim, meu irmão, eu estou vendendo o meu carro, né,
pelo menos o valor que a revenda vai me pagar lá. Tu não quer pegar essa oportunidade? Aí, se você tiver condições, o que você vai fazer? Você vai agarrar a oportunidade, né? Uma casa, um imóvel, um terreno. Tem uma pessoa que trabalha na prefeitura e ela é transferida para outra cidade. E você está procurando uma casa. E essa pessoa ela é transferida, aí você vê uma oportunidade, né, de comprar, adquirir um terreno, adquirir uma casa, devido à oportunidade. Você não estava procurando, mas aquela oportunidade chegou até você. Então, esses dois homens, eles estão frente a frente a uma oportunidade. A oportunidade da salvação. A oportunidade de ir morar no céu. A oportunidade de reconhecer que eles são pecadores, que eles são falhos, assim como eu e você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, para que todo que nele crê tenha vida, é vida eterna. E Deus, ele morreu por esses bandidos. Deus, ele morreu, como o pastor falou, pelos drogados que ficam à beira da sociedade. Então, Deus, ele amou tanto o mundo que deu o seu único Filho. E se a gente for falar de evangelho, e se a gente falar de evangelho sem cruz, é qualquer coisa menos evangelho. Se a gente for falar de evangelho sem renúncia, é qualquer coisa menos evangelho. Se a gente for falar de evangelho sem nós negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, é qualquer coisa menos evangelho. Daqui a um pouco nós vamos estar igual o Lázaro ali, que o irmão Everton falou. A gente tem tudo, a gente se dispõe a tudo, a gente prioriza tudo, menos ao Criador. Qual tem sido as nossas prioridades? A gente nota que tinham 3 cruzes. A cruz da direita e a cruz da esquerda. E aquela cruz do meio era a minha cruz, era a sua cruz. Não era a cruz de Jesus. Ele se fez maldito, ele foi pendurado no madeiro para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Agora, um daqueles homens, ele tem o discernimento, ele reconhece quem é Jesus. Agora o outro, ele está ali blasfemando, o outro está ali dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce daí, né, e salva a ti mesmo e a nós. Note, irmãos, que o inimigo, ele sempre usa da mesma estratégia. Ele fala, se tu és o Filho de Deus. Na cruz ele fala, ele tem essa narrativa. Agora no deserto, quando ele é tentado, quando Jesus é tentado pelo diabo, é a mesma narrativa. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então o diabo, ele sempre vai usar a mesma narrativa. O diabo, ele tem uma coisa só que ele se destaca. Ele é persistente. Ele quer acabar com nós, ele quer acabar com o nosso casamento, com a nossa vida, com o nosso ministério. Mas ele não é criativo. Ele tem sempre a mesma armadilha. Basta eu e você, né, abrir os nossos olhos e ver aonde é o lugar que a gente está, né, mais frágil, como o irmão falou, para a gente vigiar. Devemos vigiar. Temos 2 homens com a mesma oportunidade diante de Jesus, e um deles, ele escolhe a humildade, ele escolhe se humilhar, ele escolhe reconhecer que ele precisa desse Salvador. Eu e você precisamos desse Salvador. Mas agora, irmãos, esses 2 homens tiveram a mesma oportunidade, né? O Dani falou aqui semana passada, eu achei incrível. Quando Pedro ele anda sobre as águas, os outros que estavam no barco, mas será que eles não tiveram vontade? Pô, mas se ele está andando, será que eu não vou conseguir andar? Eu e a Leia ia no carro, ela disse, tu ia ser o primeiro ou tu ia ser o segundo. Porque eu sou metido, irmãos. Se eu vejo precisar alguma coisa para fazer, não precisa me mandar, eu vou lá e faço. Se tiver, irmãos, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver algo que ninguém está vivendo. Então, para nós ter resultados que nós não tivemos, nós temos que fazer coisa diferente. Não adianta a gente ficar na mesmice querendo alcançar coisas maiores. No sábado aqui, no culto de jovens, eu tive a oportunidade de fazer as ofertas e os bem-vindos ali. E daí eu orei, perguntei quem eram os visitantes, eu falei uma palavra ali sobre as ofertas, e daí o pastor estava lá na mesa e o povo não vinha, né? Eu disse, mas o que está de errado? Aí a Elis gritou ali para mim, mas tu não vai orar
pelas ofertas. Eu digo, irmãos, é só Deus mesmo para escolher uma pessoa assim, irmãos. Ele conta comigo e conta com você. É nós mesmos que vamos fazer a diferença, irmão. Eu digo, algo está de errado. O pastor não está ali para olhar pelos dízimos, o pastor está lá, o pessoal não está vindo. E aquilo ali bugou a minha mente. E a Elis, Rafa, ora pelas ofertas. Daí, é. Ô, irmãos, é só a misericórdia de Deus, irmãos. Deus, ele pega aqueles que não são para confundir os que pensam que são. É isso aí que ele quer fazer comigo e com você. É isso aí, irmãos. Basta nós colocar à disposição dele. Aleluia. Agora, tem a parte ruim. Na igreja, irmãos, esses dois homens receberam a mesma palavra, a mesma oportunidade. Agora, vamos trazer para o nosso contexto aqui. Todo domingo, toda quarta-feira, eu e vocês estamos escutando a mesma palavra. Alguns estão mudando de vida, outros não. Alguns estão prosperando, outros não. Será que essa palavra não está entrando num ouvido e saindo no outro, irmãos? Como é que você está reagindo com as oportunidades? Todo domingo nós estamos ouvindo ensinamentos. Todo domingo nós estamos vindo aqui, né, para ser pessoas melhores. Mas tem irmão que está ouvindo essa palavra há 20 anos e continua fofoqueiro. Tem irmãos que estão vindo todo domingo durante 20 anos e continua blasfemando, falando mal dos outros. Não é diferente, irmão, esses dois ladrão na cruz de eu e você. Qual tem sido a nossa posição diante das oportunidades? Irmãos, todo dia nós temos oportunidades. Chega final do ano, nós vamos lá, fizemos um propósito com Deus. O ano que vem, eu vou fazer isso, aquilo outro. Né? Então, nós temos 365 oportunidades todo ano. Nós temos 12 meses de oportunidades todo ano. Nós temos 30 dias de oportunidades todo ano. 24 horas tem um dia. Mas não, a gente está igual o ladrão da cruz. E daí sabe o que acontece? O ladrão da cruz, irmãos, ele diz assim, ó. Se tu é Deus, tu desce daí, né, salva a ti e salva a mim mesmo. Só que a nossa narrativa é semelhante. A gente diz assim, Deus, mas eu estou te servindo e eu não tenho uma casa própria. Se tu é Deus, me dá uma casa própria. Deus, eu sou crente desde a minha infância e não veio o varão, não veio a varoa ainda. Será que nós não estamos igual ou pior? Esse homem que estava lá na cruz? E muitas vezes nós condicionamos a Deus. Tá, Deus, eu vou fazer, mas se tu fizer isso para mim, se tu fizer aquilo para mim. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Essa palavra, ela cortou em mim primeiro. Essa palavra pegou valendo em mim primeiro. Eu sou pecador, preciso da misericórdia todo dia. Mas, irmãos, tem gente que está ouvindo a palavra dia após dia, ano após ano, mês após mês, mas segue uma carniça. Pelo amor de Deus, irmãos. Aí você diz assim, ó, não, porque a minha família toda é assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí sabe o que tu está dizendo? Se tu é Deus, tu não pode transformar esse meu jeito forte aqui. Tu tá igual o ladrão da cruz, tu tá dizendo que Deus não tem poder para transformar um fofoqueiro, um mentiroso. Irmãos, não tem, olha só, não tem diferença nenhuma, porque é fácil a gente largar as coisas ilícitas, né? Cigarro, bebida e outras coisas. Mas as coisas lícitas nós estamos deixando a desejar. Qual que é a diferença de alguém que não fica sem um cafezinho preto e um chimarrão? Não pode ficar um dia sem, de uma pessoa que bebe todo dia. É vício igual, irmãos. Viciados não herdarão o reino dos céus. Vai ficar aqui. Vício é vício, meu irmão. Doa quem doer. Aleluia. E de fato, irmãos, vai acontecer isso, irmãos. Tem muita gente ouvindo a palavra e não está sendo transformada, porque está entrando no ouvido e saindo no outro.
Olha só o que acontece. Eu vou provar para você na palavra que isso acontece. Nós temos 10 virgens. 5 têm azeite e 5 não têm azeite. 5 dormem e 5 não dormem. O que é isso? Elas sabiam que o noivo ia vir. Será que diante das oportunidades de salvação, da gente encher a nossa botija, da gente andar com a nossa lamparina acesa, será que nós não estamos perdendo para a Netflix? Será que nós não estamos perdendo para o jogo do Inter, do Grêmio? Será que nós não estamos perdendo até mesmo para o nosso trabalho, irmãos? Tem gente aqui que já renunciou tudo, menos estar aqui na casa de Deus. Tem gente que já teve 3, 4 empregos depois da hora para ganhar mais. Mas quando fala em pagar um preço, em ganhar menos para estar na casa do Senhor, aí é difícil. Renuncia tudo, menos estar na casa do Senhor. E ganhar bem, né, dar um bom plano de vida para a família é ótimo, é maravilhoso, não é pecado. Mas a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. E nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Ou nós estamos amando ter uma TV de 50 polegadas, um carro top? Nada disso é pecado, irmãos. Mas você priorizar qualquer coisa antes de Deus, o nome disso é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu já falei aqui, o Ministério Profético Aviva é o ministério mais difícil de você pregar a palavra. Porque todo ano tem leitura da Bíblia. Cada um que sobe aqui em cima, meu Deus, a gente fica até com vergonha. E agora, o pastor prega, a gente diz, meu Deus, ele pega um texto, ele fala só sobre aquele texto. Eu tenho que ir uns 5, 6. Irmãos, o ano passado eu tive uma oportunidade. O pastor lá onde é que o irmão da lei congrega, ele foi num congresso lá na Bahia. E daí no domingo ele não ia estar. Daí o meu cunhado ele disse, Rafa, prega lá. Capaz que não, oportunidade, né? Era domingo, dia dos pais. Eu disse, nossa, a igreja vai estar lotada. Né? Domingo ali, o pastor foi viajar, vai estar cheia a igreja. Irmão, e era assim, na rua que eu me criei na rua de cima. Essa igreja era na rua de baixo, assim, né? Eu disse, vai estar todo mundo que eu conheço lá, né? Uns quantos, né? Irmãos, eu cheguei lá, deu para contar nos dedos, a igreja estava cheia. Tinha acho que 12 pessoas. Tinha uma pessoa na recepção, aí tinha um na mesa de som, aí tinha um irmão que estava dirigindo o culto, o resto era tudo parente que eu convidei. Era tudo conhecido ali da rua. Eu disse, mas eu entreguei a melhor palavra que eu tinha. Eu aproveitei aquela oportunidade, porque quem não é fiel no pouco não será colocado sobre o muito. Então, as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida, irmãos, tente aproveitá-la. Tente aproveitar as oportunidades. Irmãos, se o inimigo ele aceita aquela proposta, se Jesus aceita aquela proposta do inimigo, se Jesus ele desce da cruz, eu e você não poderia subir ao céu. A cruz, irmãos, é o caminho para que eu e você moramos no céu. É o caminho para que eu e você, né, moramos na eternidade. Mas ele pagou um preço e não foi preço de ouro nem de prata. Foi o sangue precioso de Jesus. O sangue precioso de Jesus. E nós estamos muitas vezes no caminho da frustração, quando nós não alcançamos determinadas coisas, né? Que nem aqueles discípulos caminhando para o caminho de Emaús. Os dois lá estão de cabeça baixa, aí Jesus entra no meio deles e começa a trocar ideia. E eles estão ali de cabeça baixa, né? Distraídos, que não aconteceu o que eles queriam que acontecesse, né? Condicionando, mas esse aí seria o profeta, né? Que iria nos livrar, nós iria, né? E não era. E eles estão lá, cabeça baixa. Muitas vezes eu e você estamos caminhando lado a lado de Jesus com a cabeça baixa, mas nós não estamos olhando para trás tudo aquilo que ele já fez, da onde ele me tirou, da onde ele te tirou. Então nós devemos ser gratos e não apontar, se tu é Deus, cadê a minha casa própria? Se tu é Deus, cadê os meus filhos, que eu não tenho ainda? Se tu é Deus, por que eu não casei ainda? Se tu é Deus, por que eu nunca liderei na igreja? Se tu é Deus, por que eu nunca tive oportunidade para pregar?
A gente coloca Deus na parede, irmãos, a gente não tem nem vergonha na cara. Uma vez Jó queria colocar Deus na parede e Deus disse assim: ô Jó, onde é que tu estava quando eu fiz todas essas coisas que existem aí? Vamos vigiar, irmão. E muitas vezes também acontece algo na saúde física ou tem um filho na droga e a gente começa a orar a respeito disso e a gente não entende por que não, a pessoa não... Por que Deus não faz isso? Ah, Deus, mas tu não está fazendo. Mas, irmãos, Deus ele só vai fazer com um propósito. Deus ele só vai curar com um propósito. O que adianta você ir curado para o inferno? Não tem serventia nenhuma. Esse ladrão que está lá na cruz, ele está dizendo assim, ó, o que blasfemou: Senhor, se tu é Deus, tu me tira daqui. Mas ele deveria falar como o outro falou: se tu é Deus, me tira daqui, porque eu quero acertar aquilo que eu errei. Agora esse outro, ele quer sair da cruz para continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Ele quer sair da cruz para continuar pecando, para continuar matando, para continuar adulterando, para continuar fazendo tudo que ele fazia antes. Irmãos, entenda que o não de Deus, quando ele não te dá aquela resposta, quando ele não responde a sua oração, é uma proteção, irmãos. É uma proteção. Ele está protegendo, porque o Pai ama a cada um de nós. Agora tem o outro ladrão. O outro ladrão, ele teme. E ele fala bem assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Quem é que lembra quando João e Tiago, eles chegam até Jesus e pedem para ficar um à direita e um à esquerda? Jesus ele diz para eles: olha, é muito difícil o que vocês estão me pedindo, isso cabe ao meu Pai. Sabe quem estava à direita e à esquerda de Jesus? Um ladrão e um malfeitor. Mas depois, eles sofreram, eles foram mártires. Mas naquele momento eles não poderiam suportar aquilo. Naquele momento ainda eles não estavam preparados para aquilo. Irmãos, Evangelho está lá em Colossenses 1, do 13 ao 14. A mensagem da cruz, através do sacrifício de Jesus, aponta para a nossa redenção. Fomos salvos pela mensagem da cruz. A Bíblia diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Teve personagens na Bíblia que aproveitaram a oportunidade. Teve outros que não. Olha só o jovem rico, né? Quem é que não queria um genro daquele? O cara era rico, ele ia na igreja desde a mocidade. Era um partidão, diz a pastora. Era um partidão, um genro ideal, né? Aí Jesus: vamos lá então, vamos me seguir, vamos andar comigo, vamos lá multiplicar pão, vamos curar a pessoa. Mas só precisa fazer uma coisa: vende tudo que tu tem e vambora. O partidão já era. O partidão não quis negar a si mesmo. O partidão não quis carregar a cruz dele. O partidão, acho que foi morar com o outro ladrão da cruz lá. Jesus morreu por você. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz revela o amor de Deus por você. Garante o perdão dos seus pecados, torna possível a sua reconciliação com Deus. A cruz de Cristo é única por causa da sua mensagem. A mensagem da cruz é a própria essência da nossa fé e da qual não podemos nos esquecer. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Não existe Evangelho sem a cruz de Cristo. Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão. Não foi um acidente, mas um apontamento de Deus para a eternidade. A mensagem da cruz de Cristo é o fato mais importante do cristianismo, pois dela depende a esperança de todos os pecadores. Outra coisa, Mateus, capítulo 7, 21. Olha só quem entra no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque praticais iniquidade. Não é pelas nossas obras. Irmãos, nem que você vá orar é só para dizer assim: ô Jesus, olha para mim aqui, ó. Só olha para mim aqui, pelo menos vai me conhecer desse jeito aqui. Nem fala nada lá. Mas coloca de joelho e diz: eu preciso de ti. Porque a Bíblia fala que nós não precisamos orar. Porque o Espírito, ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz o nosso choro, ele traduz a nossa angústia, ele sabe cada pensamento nosso. Mas coloque lá naquele lugar, nem que seja 2 minutos, para Jesus te ver. Não adianta de nada. Não adianta de nada eu orar e a pessoa ser curada, porque eu não curo ninguém mesmo. Não adianta de nada expulsar demônios. Não adianta de nada, nada. Se eu e você não tivermos um relacionamento íntimo com o Pai. Irmãos, vamos colocar de pé? Qual tem sido a nossa atitude em meio às oportunidades? Qual tem sido a nossa resposta a Deus em meio às oportunidades? Irmãos, Naamã, ele tinha uma serva, era uma garotinha, uma menininha. Mas ela foi usada aonde Deus colocou ela. Através da vida de uma menina, de uma escrava, Naamã foi curado da lepra. Eu e você estamos tendo oportunidades. E Deus, ele vai usar você aonde você estiver, como você estiver. Zaqueu aproveitou a oportunidade. Jesus posou na casa dele e levou os amiguinhos junto. O jovem rico não aproveitou a oportunidade. O ladrão da cruz não aproveitou a oportunidade. Irmãos, nós temos aqui agora 5 minutos para orar. Você, irmãos, que quer fazer algo diferente. Você que não quer mais perder oportunidades. Você que quer, de fato, se colocar perante a Deus e dizer: Senhor, eu estou à tua disposição. Eu quero ser, alguém que vai ser usado em tuas mãos. Eu quero ser alguém que não vai perder a oportunidade. Seja onde estiver, seja no trabalho, seja no mercado, eu vou aproveitar oportunidades. E talvez você nunca teve a oportunidade de mudar. Deus, ele está te convidando nessa noite. É uma oportunidade que ele está te dando para que você seja transformado pela palavra de Deus. Irmão, se a palavra falou com você, vem até a frente que nós vamos estar orando, nós vamos estar ministrando no seu coração e vamos estar liberando cura, liberando libertação. Não perca a oportunidade, irmãos. Todos nós aqui somos pecadores. Só muda o pecado, mas todo mundo aqui é pecador. Alguém já fechou você no trânsito? Você não ficou com vontade de mandar ele catar coquinho? É pecado, irmãos. Todos nós somos merecedores da graça de Deus. Todos nós precisamos encontrar com Cristo. E Ele deseja ardentemente ter esse encontro com você. Jesus, ele é misericordioso. Ele teve misericórdia daquele homem na cruz, irmãos. Irmãos, quem era colocado numa cruz não era alguém vítima da sociedade, como um cidadão aí que fala por aí, coitadinho, roubou um celular para... Vocês sabem o que eu estou falando. Irmãos, quem era colocado no madeiro, irmãos, eram assassinos, eram pessoas más, não era alguém que cometeu um pequeno delito aí na sociedade. E Jesus, ele se fez maldito para que eu e você tenhamos vida e vida eterna.
Não perca a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade. Nós estamos aqui para declarar em nome de Jesus o milagre.